Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, né? Falar um pouquinho mais sobre a parte de funções oxigenadas. E a gente vai falar um pouquinho sobre sais, sobre ésteres, nomenclaturas usuais de alguns compostos oxigenados. A gente vai sair um pouquinho mais daquela parte de propriedade, né? Quer dizer, vai continuar ainda falando sobre habilidade, é uma propriedade de composto oxigenado, mas a gente vai direcionar a aula da gente um pouquinho mais para classificação e nomenclatura hoje, tá? Nomenclaturas usuais, vai falar um pouquinho de éster e vai falar um pouquinho também sobre sais orgânicos, tá? A gente já sabe que é um sal orgânico, a gente já identificou o grupo funcional do sal orgânico. A gente pode dizer que um sal orgânico ele pode ser produzido a partir dessa reação química que aparece aí para vocês, ou melhor, dessa equação química que aparece aí para vocês. Você vai pegar um ácido graxo, tá? O que é um ácido graxo? Um ácido graxo é um ácido carboxílico de longa cadeia carbônica, né? Vamos considerar que longa cadeia carbônica são cadeias a partir de 10 carbonos. Então, ácidos graxos são ácidos carboxílicos que contêm de 10 carbonos em diante, tá? São ácidos que apresentam longa cadeia carbônica. Então, se você mistura um ácido graxo com uma base inorgânica, uma base forte, tá, gente? Soda cáustica, por exemplo, tá? NaOH, hidróxido de potássio, KOH e assim por diante. Então, o resultado dessa mistura, né? Se eu tenho um ácido e misturo esse ácido com uma base, então no final eu produzo sal e água. Então, sal produzido é um sal orgânico, tá certo? Repara que esse sal ele vai ter uma parte iônica aqui, ó. Essa parte iônica, ela vai ter uma boa interação com água. Por quê? Porque a parte iônica tem carga. A água é uma substância polar, ou seja, que interage bem com carga. Então, essa parte iônica que aparece aí, que eu destaquei, é uma parte do sal que tem uma boa interação com água. É o que a gente chama de parte hidrofílica do sal, que gosta de água, né? Que tem boa interação com água. No entanto, quando tu olha para uma estrutura típica de um sal, também vai ter uma longa cadeia carbônica, né? Esse grupo R, ele representa a extensão carbônica do composto. Então, esse grupo R aí, ele vai ter 10, vai ter 11, vai ter 12 átomos de carbonos na sequência. Então, é uma cadeia carbônica longa, tá certo? E aí, o que acontece? A cadeia carbônica de um composto orgânico corresponde à sua parte apolar. Corresponde à parte que não tem boa interação com água. Corresponde à parte hidrofóbica. Tá? Então, a cadeia carbônica, o sequenciamento de carbono, ele não gosta de água, ele é apolar, ele é hidrofóbico, tem fobia, tem medo de água. Ou você pode chamar ele de lipofílico. Lipo vem de gordura, né? E fílico vem de filia, que quer dizer gostar, tá? Então, lipofílico gosta de gordura. Você pode chamar dos dois jeitos, tá? Então, a sequência de carbono, a cadeia carbônica, ela é predominantemente apolar. Ela se torna polar se eu percebo que, ligada à cadeia carbônica, ó, tem hidroxila, tá? Que dá polaridade, tem C dupla O, que dá polaridade. O oxigênio, como ele é um elemento de alta eletronegatividade, ele dá à estrutura polaridade, né? Ou seja, ajuda a molécula a interagir bem com água. Então, o que é que eu vejo aí na estrutura de um sal orgânico? Eu vejo uma cauda, que é a sequência de carbonos, predominantemente apolar, hidrofóbica, e eu vejo uma ponta que a gente chama comumente de cabeça hidrofílica, por conta da carga iônica, né, que interage com
líquidos polares, como a água. Então, quando eu olho para a estrutura típica de um sal orgânico, o que eu vejo, na verdade, é uma estrutura chamada de anfílica. Deu espaço? Vai ficar assim mesmo. Anfifílica. O que é isso? Anfifílica. É uma estrutura que apresenta uma parte polar, que gosta de água, hidrofílica, e uma parte apolar, que não gosta de água, hidrofóbica. Isso é um sabão, tá? É um sal orgânico, na verdade, que corresponde às estruturas de sabões, tá? Os sabões, em geral, são sais orgânicos, tá certo? São estruturas produzidas a partir da mistura entre um ácido graxo e uma base inorgânica forte. Isso é o sabão. Necessariamente o sabão ele tem que ter essa estrutura anfifílica. Ele tem que ter essa estrutura que tem uma parte... Eita, no meio da gravação. Isso aí vai ser a falha nossa da gravação, vai ficar. Então, o sabão ele tem que ter uma parte polar para interagir bem com água e tem que ter uma parte apolar para interagir com a gordura. Porque normalmente você usa sabão para remover gordura de superfície. Você tem um prato que está lá melado de gordura, de óleo, e aí você não consegue limpar esse prato somente com água. Você tem que usar o sabão ou o detergente. O detergente tem uma estrutura parecida com o sabão. A diferença é que no sabão você pega uma base forte e mistura com um ácido graxo, que é um ácido carboxílico de longa cadeia carbônica. No detergente, você vai misturar uma base forte, uma base inorgânica, com um ácido sulfônico. A gente vai aprender ainda o que é ácido sulfônico. Quando a gente for estudar as funções sulfuradas, são as funções que contêm enxofre, aí a gente vai ver o que é um ácido sulfônico, tá? Então é a diferença de sabão para detergente. Detergente, ácido sulfônico de longa cadeia carbônica e uma base forte misturados. Aí vai gerar o detergente e água. E no caso do sabão, você vai pegar um ácido graxo, um ácido carboxílico de longa cadeia carbônica e vai misturar com a base forte, tá? Tanto o detergente como o sabão, eles são anfifílicos. Ele vai ter essa parte polar, que interage com água, e uma parte apolar, que é a cadeia carbônica, que tem interação com gordura. E aí como é que funciona? O prato está lá todo melado de gordura, você tenta lavar só com água, não sai. Quando você coloca o detergente ou o sabão, o que é que vai acontecer? Deixa eu ver se eu pego uma tela limpa aqui para desenhar. Pronto, aqui dá. Então, vamos supor que aqui eu tenho a água. E na água eu coloco o sabão. O que é que vai acontecer? A água é polar. Então, como a água é polar, ela vai interagir com a parte polar do sabão, que é a cabeça, aquela parte iônica. Então, tu vai ter a cabeça aqui do sabão interagindo com a água. E a cauda do sabão, a cauda é aquela parte apolar, que é a cadeia carbônica. A cauda ela vai ficar para fora da água, né? Ela vai se afastar da água. Por quê? Porque essa cauda carbônica ela é hidrofóbica, ela não gosta de água. Então, tu vai ter aqui ó, a cabeça do sabão interagindo com a água, é hidrofílica, e tu vai ter a cauda se afastando da água, é hidrofóbica. O que é que vai acontecer? Essa cauda hidrofóbica, ela é responsável por capturar gordura. Toda a gordura que está no prato é atraída
pela parte apolar, pela cadeia carbônica que é hidrofóbica, que não gosta de água, mas que gosta de gordura. E aí o sabão, ele vai embora junto com a água, que a cabeça do sabão interage com a água, e a cauda do sabão, que é a cadeia carbônica, arrasta a gordura. E aí tu consegue remover a sujeira do prato melado de gordura, tá certo? Essa parte que fica saindo da água, isso aqui, ó, a gente chama de micela. Nesse caso aí, eu teria uma micela apolar. Uma micela que captura gordura. Por quê? A micela, gente, é a parte que não interage com o meio. Se eu estou considerando que o meio aqui embaixo é água, é aquoso, se eu estou considerando que o meio ali embaixo é aquoso, é água, então a micela vai ser a parte que não interage com a água. Nesse caso, a cadeia carbônica apolar. Se eu pensasse o contrário, se eu pensasse agora que aqui eu tenho, por exemplo, óleo, que é apolar, e eu colocasse sabão aí dentro, então a parte apolar do sabão iria interagir com o óleo, e a parte polar do sabão, eita, o azul não ficou legal não, deixa eu pegar o preto, aliás, deixa eu pegar a rosa aqui que destaca, e a parte polar do sabão iria ficar para fora do óleo, porque essa parte polar não gosta de óleo, ela gosta de água, de solvente também polar. Então, nesse caso aqui, eu teria uma micela, isso aqui tudo que está fora seria a micela, só que agora eu teria uma micela polar, uma micela que iria capturar água, iria capturar líquidos também polares, entende? Então, o que a gente chama de micela é tudo que está fora do meio onde o sabão é colocado. Se tu coloca o sabão em água, então a micela vai ser apolar. É a cadeia carbônica que vai se afastar da água, né? Porque não gosta de água. Se tu coloca o sabão em gordura, então a micela vai ser polar, porque é a cabeça do sabão, a parte iônica, que vai se afastar da água, tá? Da água não, nesse caso aí do óleo, né? Do meio polar. Pronto. Então tá aí. Aqui é a cabeça, polar. Aqui é a cauda apolar. Se eu coloco o sabão em água, a micela vai ser isso aqui. Se eu coloco o sabão em gordura, a micela vai ser isso aqui. Tá bom? Bem, é muito comum você pegar rótulos de shampoo e no rótulo ter escrito assim, ó, shampoo sem sal. Não existe shampoo sem sal. Todo shampoo ele terá um sal. E esse sal se chama lauril sulfato de sódio. Esse carinha aqui, ó. Se você olhar para a embalagem do shampoo, vai ter lá, ó, lauril sulfato de sódio, como um dos componentes do shampoo. Todo shampoo tem. Se você for no banheiro agora, pegar lá o frascozinho de shampoo e olhar, dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, pega o frascozinho de shampoo, vai ter essa substância, lauril sulfato de sódio. Isso é um sal orgânico. Mas repara que, tá vendo que aqui no meio tem enxofre? Então ele não é um sal de um ácido carboxílico, né, de um ácido graxo. Ele é um sal de um ácido sulfônico. Tá certo? É um detergente, é um tipo de detergente, na verdade, tá? Esse grupo aí é o grupo de ácido sulfônico. Esse S com 4 vai ver esses grupamentos mais na frente, tá? Tal que tá fala shampoo sem sal se refere aí ao cloreto de sódio. Então o correto deveria ser assim, ó, colocar shampoo sem cloreto de sódio, tá? Mas como infelizmente a massa, né, em geral, ela não identifica a diferença. Quando eu falar massa, não estou dizendo que são todos, tá? Vocês
por exemplo, que estudam química, que estão terminando o ensino médio, em geral sabe a diferença, né, entre um sal qualquer e o cloreto de sódio. Então, normalmente, no nosso cotidiano, a gente não vai na cozinha e diz assim, ó, me dá aí o pote com cloreto de sódio. Diz assim, ó, me dá o saleiro, me passa o sal. A gente não chama sal em nossas casas de cloreto de sódio. A gente chama de sal e ponto. Mas aí, se eu vendo um produto comercial, eu tenho que especificar a que sal eu estou me referindo. Quando eu digo que é shampoo sem sal, eu estou me referindo ao cloreto de sódio, tá certo? Quando ele coloca sem sal, dá a entender que não tem sal nenhum. Eu preciso lembrar que sal é uma função, gente. Existem diferentes tipos de sais. Um deles é o cloreto de sódio, tá? Então, quando você pega um shampoo que tem no rótulo assim, ó, sem sal, ele se refere ao cloreto de sódio. Porque se eu disser que não tem sal, eu estou mentindo. Tem o lauril sulfato de sódio, tá? E qual é a finalidade do cloreto de sódio no sal, né? Para que colocar no sal? Cloreto de sódio no sal não. Para que a finalidade do cloreto de sódio no shampoo? Para que colocar cloreto de sódio no shampoo? O cloreto de sódio, ele auxilia na abertura da cutícula capilar, né? Você usa shampoo para poder remover a oleosidade do cabelo. E o cabelo ele tem várias estruturas. A primeira delas, a mais externa, são as cutículas. O cabelo ele é escamado, gente. E aí o que acontece? Quando você coloca o shampoo, você coloca no sentido das cutículas se abrirem para que o lauril sulfato de sódio, o sabão não, no caso o detergente, ele entre lá na cutícula e remova a gordura, toda a oleosidade que está no cabelo. Como? Por aqui, ó. Qual é a parte apolar do lauril? Essa parte apolar, ela entra lá na cutícula e tira toda a gordura. Mas eu preciso de algo para abrir a cutícula. E esse algo que é utilizado para abrir a cutícula é o cloreto de sódio. Tá? Então, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele auxilia na abertura da cutícula. A cutícula abre e aí o lauril, sulfato de sódio, ele consegue entrar lá e remover toda a oleosidade. Quando você toma banho de mar, o cabelo fica seco. Por quê? Porque o excesso de sal, de cloreto de sódio na água, faz com que a cutícula se abra, né? E se você não tem um cabelo muito bom, ele vem tonhonhon, né? Vem daquele jeito. O meu, por exemplo, quando eu vou para a praia, primeiro que ele não absorve muita água, né? Mas quando absorve, ele fica meio rebelde, sabe? Então, o que acontece? Essa é a finalidade do cloreto de sódio. Auxiliar na abertura da cutícula para que o lauril adentre e faça a limpeza, a remoção daquela oleosidade que fica, né, no cabelo, deixa o cabelo denso, aquela coisa toda. Só que o que acontece é o seguinte, quem faz tratamento com química, as meninas, os meninos que pigmentam o cabelo, né, que usa peróxido de hidrogênio para poder descolorir o cabelo e depois aplicar tinta, o cabelo fica quebradiço, o cabelo não aguenta esse abre e fecha de cutícula, ele se quebra todo. Fica essa escama aí toda feia aí, parece um, sei lá, parece um bicho entrando em decomposição. Então, para esses cabelos que passaram por tratamento químico, né, que sofreram tratamento químico, pigmentação, as meninas que fazem progressiva, os meninos também, né, tem menino hoje que também faz progressiva, deixar o cabelo bonito, aquela coisa toda, não pode usar shampoo com sal, tem que usar o shampoo sem sal. E aí, quando eu falo sem sal, é sem o cloreto de sódio, porque o cabelo não vai aguentar esse abre e fecha da cutícula, tá certo? Pois bem. Bem, esse é assim. Ele deu uma travada aqui, aí quando passou de uma vez. Agora. Bem, algumas nomenclaturas usuais, tá certo? A gente já viu as nomenclaturas oficiais, as nomenclaturas que seguem a regra IUPAC, mas a gente também tem algumas nomenclaturas usuais, aquelas que não seguem o padrão IUPAC. Então, o álcool tem algumas nomenclaturas usuais, tá certo? A primeira delas, que é aplicada para monoálcools, apenas para monoálcools. E o que é um monoálcool? É um álcool que tem somente uma hidroxila, um grupo OH. E aí, como é que você vai atribuir a nomenclatura para um monoálcool? Nomenclatura usual. Você considera tudo que está ligado ao grupo OH
como sendo ramificação. Um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, e aí vai. Você considera tudo que está ligado a isso aqui, na nomenclatura usual, tudo que está ligado ao grupo OH, você considera como se fosse uma ramificação. Então você vai colocar a palavra álcool, você vai colocar o nome dessa ramificação, desse grupo carbônico ligado à hidroxila, ao grupo OH, e você vai colocar a terminação ílico. Então, por exemplo, aqui só tem um carbono, seria metil, mais ílico ficaria metílico. Então, álcool metílico. Aqui eu tenho 2 carbonos, seria etil, mais o termo ílico ficaria etílico. No caso, álcool etílico. Esse aqui, são 3 carbonos, mas é o carbono do meio que se liga à hidroxila. Dá uma simetria, né, na ramificação. E a gente viu que quando a ramificação ela é simétrica, usa-se o termo iso. Então ali seria o isopropil. Iso porque ele é simétrico e propil porque são 3 carbonos. Prefixo para prop é 3. Então ficaria álcool isopropílico, tá? Então essa nomenclatura é muito utilizada no cotidiano. Você vai na farmácia, você não pede etanol, você pede álcool etílico, tá? Você não pede etanol, você pede álcool etílico a 70%, né? O danado do álcool 70%, que a gente está utilizando tanto ultimamente, né? Para higienização. Os caras da informática lá usam muito álcool isopropílico para poder fazer a limpeza das peças, né? Inclusive eu tenho no carro tanto álcool etílico como álcool isopropílico. Porque você vai para a rua e pega a chave do carro, aí pega nas coisas, quando volta, você não pode jogar álcool etílico lá na chave, porque tem dispositivos eletrônicos, e o álcool etílico ele tem um teor maior de água. O álcool isopropílico ele tem um teor menor de água. Eita, quase que não sai. Aí eu uso o álcool isopropílico para poder higienizar a chave de carro, para poder higienizar painel, né, aquela parte eletrônica ali do carro. Não uso o álcool etílico, porque como ele tem mais água, então pode acabar danificando alguma coisa por ali, tá? Mas o nome oficial desse aqui, o nome oficial dele não é álcool isopropílico. Isso aí seria o prop, né? O propan, na verdade, propan 2-ol. Seria o nome oficial, propan 2-ol. Usualmente chamado de álcool isopropílico, tá bom? Os fenóis, eles apresentam nomenclaturas pré-definidas, nomes usuais pré-definidos. Não é uma regra e um nome usual da maioria dos fenóis. Então, por exemplo, o hidroxibenzeno, ele é simplesmente chamado de fenol. Hidroxibenzeno, fenol, tá? Se eu tenho um metil ligado ao hidroxibenzeno, o nome correto disso aí deveria ser 2-metil, aliás, hidroxi, o nome UIUPAC, né, desse segundo, deveria ser hidroxi 2-metilbenzeno. Hidroxi, que é para indicar que é um fenol, 2-metilbenzeno, o nome oficial. Mas usualmente eu posso chamar de hidroxi ortotolueno. Por que ortotolueno? Porque esse grupo metil, ele está na posição orto. Para quem não lembra, essa primeira posição aqui em cima é a orto, a segunda é a meta e a última é a para. Então, como o metil está na posição orto lá, então eu chamo de hidroxi ortotolueno. Isso aqui tudinho que eu vou circular, é o tolueno. Isso aqui é o tolueno, metilbenzeno. Tem uma aula aí de nomenclatura de hidrocarbonetos. Para quem não lembra, volta lá que tem essas nomenclaturas, tá? Então, o metilbenzeno é chamado também de tolueno. Aí eu tenho aqui em cima a hidroxila, e a hidroxila em relação ao metil está na posição orto. Então, fica hidroxi-orto-tolueno. Ou, simplesmente, eu posso chamar de cresol. O que é o cresol?
O cresol é um nome usual dado quando você tem um anel aromático, um anel benzênico nesse caso, e ligado a esse anel benzênico você tem uma hidroxila e um metil. Então a gente chama isso usualmente de cresol. O O que aparece aqui na frente é de órton, ortocresol, porque o metil está na posição órton, tá? Se o metil tivesse aqui embaixo, aí seria metacresol, e se ele tivesse aqui, ó, seria paracresol, tá? Hidroquinona é um nome usual também para esse composto. Alfa-naftol. O naftol é porque esse carinha aqui é o naftaleno. Aí o naftaleno é o seguinte, ó. Essas posições verticais são chamadas de posições alfa. E as posições horizontais, elas são chamadas de posições beta. Então, como aqui a hidroxila está na posição alfa, posição vertical, a gente chama de alfa-naftol, tá? Mas se estivesse na horizontal, se estivesse aqui, ó, a hidroxila estivesse aqui, aí seria beta-naftol, tá? E o naftol, ele vem porque esse carinha aqui, ó, é o naftaleno. Os dois anéis de benzeno conjugados, tá? Aqui eu tenho a nomenclatura usual para aldeídos e ácidos carboxílicos. O que é que vai mudar na nomenclatura usual desses compostos? Os prefixos. A gente usualmente não usa os prefixos met, et, prop e but. Tá? A gente tem prefixos usuais também. Então você tem forme para um carbono, oficialmente usa metil. Met no caso, né? Met para um carbono. Oficialmente. Usualmente usa o termo forme. Então você vai ter, por exemplo, ácido fórmico. O que é o ácido fórmico? É um ácido que só tem um carbono. O forme de fórmico é um prefixo que indica um carbono só. Você vai ter aldeído fórmico ou formaldeído. Esse forme que aparece aqui, ó, de formaldeído, é para indicar que só tem um carbono. Esse aldeído aqui, ó, o aldeído fórmico ou formaldeído, é a substância que você encontra no formol. Formol, aquele líquidozinho que é utilizado para conservar peças anatômicas, que é colocado em cadáveres para retardar a decomposição. Então, o formol é uma solução 40% dessa substância aqui, ó, do formaldeído. Lembrando que formaldeído é o nome usual. Se eu fosse dar o nome oficial desse carinha aí, seria o metanal. E se eu fosse dar o nome oficial desse carinha aqui, ó, seria o ácido metanóico. Oficialmente, a gente indica um carbono pelo prefixo met. Usualmente, a gente pode indicar um carbono pelo prefixo forme, tá? Do mesmo jeito que a gente pode indicar dois carbonos pelo prefixo acete. Então, você pega uma garrafinha de vinagre, vai ter assim, ó, solução de ácido acético. O acete que aparece aí de acético indica, na verdade, dois carbonos, tá? Se eu fosse dar o nome oficial desse carinha aqui, ó, seria ácido etanóico, et de dois carbonos, que é o prefixo oficial para dois carbonos. Usualmente, a gente chama ele de ácido acético. Esse acete que aparece aí é para indicar dois carbonos. Do mesmo jeito que eu posso chamar esse aldeído aqui, ó, de aldeído acético, ou também chamado de acetaldeído, tá certo? Então, um carbono prefixo forme, usuais, tá? Prefixos usuais. 2 carbonos acete, 3 carbonos própion, e aí vai, tá? Por exemplo, os caprinos, eles liberam um feromônio, né, que dá aquele cheiro de bode, por exemplo. Você conhece cheiro de bode de longe. Os caprinos, os bodes especificamente falando, eles liberam um feromônio que contém um ácido carboxílico. É o ácido cáprico. O que seria o ácido cáprico? O capri, né, de cáprico, indica a presença de 6 átomos de carbono na estrutura. Tá certo? É o ácido cáprico.
Bem, aqui eu tenho outros exemplos, o ácido butírico, o but, 4 carbonos, né? Na nomenclatura oficial, a gente chama de but, BUT. Na nomenclatura usual, a gente chama de butir, BUTIR, né? Então, fica ácido butírico ou aldeído butírico, tá? Esse termo aqui, ó, lá na aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, eu também falo que é isso. Esse grupamento, quando você tem um carbono ligado a um benzeno, a gente chama de benzil. Carbono ligado ao anel de benzeno, na forma de ramificação, seria benzil. Então, na nomenclatura do ácido, eu uso esse termo, ó, benzir. Então, fica ácido benzoico ou aldeído benzoico. Esse termozinho aqui, ó, benze. Esse benze indica isso aqui, ó, o anel aromático, o anel de benzeno, ligado a um carbono, tá certo? Então, o benze se aparece num ácido, como está aqui, ó, então a gente chama de ácido benzoico. Se aparece aqui no aldeído, então a gente chama de aldeído benzoico ou benzaldeído, tá no mesmo. Nomenclaturas todas usuais, tá certo? Ácido oxálico é um diácido, tá, gente? Não tem regra e o PAC, ele é usualmente chamado assim, eu não sei qual é a origem, de onde foi que surgiu essa nomenclatura, mas ele é usualmente chamado assim. Se eu fosse dar o nome oficial desse carinha, seria o ácido etanodioico, tá? Ácido etano ou etandioico, tá? Ácido etandioico. Et porque são 2 carbonos, o an porque entre os carbonos só tem ligações simples, e o dioico porque eu tenho 2 grupamentos de ácido carboxílico, tá? É o ácido oxálico ou etandioico. E o ácido adípico, tá? É um diácido também, ó, mas ele tem 6 carbonos. Tem esses 4 aqui, ó, que aparecem na sequência. Tem mais um aqui 5, mais um aqui 6. Esse ácido adípico ele é utilizado para fazer nylon, tá? Fibra de nylon. Bem, vamos falar rapidinho sobre o éster, para a gente terminar a aula de hoje. A gente já sabe que um éster ele pode ser obtido a partir de uma reação química. Aliás, não, a gente não comentou sobre isso ainda não. A gente identificou o éster, mas ainda eu acho que eu não falei sobre que tipo de reação gera o éster, tá? Então, o éster ele pode ser obtido por uma reação química chamada de reação de esterificação. O que é que acontece na esterificação? Você vai reagir um álcool com um ácido carboxílico. Esse álcool ele pode ser substituído por um fenol ou por um enol, mas tem que ter o OH, tá? Então, na esterificação, eu posso reagir ácido carboxílico com álcool, eu posso reagir ácido carboxílico com fenol, ou eu posso reagir ácido carboxílico com um enol. Em ambos os casos, eu vou fazer a reação de esterificação. E a reação de esterificação nada mais é do que uma desidratação. O que quer dizer desidratar? Quer dizer tirar água, né? Remover água. E o que é remover água? Remover água consiste em você tirar 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então tá aqui, ó. Olha de onde sai a água. A água sai daqui, ó. Você tira o OH do ácido carboxílico e tira o H do álcool. Se você juntar, ó, OH mais H, aí vai formar H2O. É a água que é liberada no processo. E aí o que acontece? Esse carbono aqui que sobra, ó, que o grupo H embaixo, ele vai sair para poder gerar água. Então, esse carbono que sobra, ele vai se ligar, gente, a esse oxigênio aqui, ó, que sobra no álcool. Esse oxigênio aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Ficou transpatinado. Esse oxigênio aí. Eu vou formar uma ligação entre esse carbono e esse oxigênio. Essa ligação ela aparece aqui, ó. Essa ligação que está destacada, essa daqui, ó,
é a ligação que se forma entre esse carbono e esse oxigênio na reação de esterificação. Então eu elimino água, OH mais H, sai H2O, esse carbono se liga ao oxigênio demarcado para formar essa ligação aqui, ó, essa ligação CO. E com isso eu formo o éster. Isso aqui é o éster. Mais água. Então a gente chama a reação de esterificação. Tá certo? No caminho direto, para cá, ó, reagente para produto, esterificação. Se você faz o caminho inverso, você tem a hidrólise. Então, enquanto na esterificação você tira a água, na hidrólise você vai pôr a água de volta. E aí, quando você pega a água e coloca lá no éster, hidrata o éster, você vai formar de volta o álcool e o ácido carboxílico que gerou aquele éster. Tá? Então, deixa eu pegar aqui rapidinho um exemplo. Deixa eu ver se eu pego uma tela mais limpinha. Acho que dá para fazer aqui. Ó. Então, pessoal, digamos que você tenha esse éster aqui. Ó. Isso aqui seria um éster. Isso aqui seria o éster. Esse tracinho que eu coloquei de verde é para indicar a ligação que se quebra quando você coloca a água de volta no éster, quando você faz a hidrólise. O que é a hidrólise? É você pegar o éster e reagir com água, para voltar a ter o ácido carboxílico e o álcool que gerou aquele éster. Então, quando você pega aqui água, ó, água é isso aqui, ó, H. Eita, que besteira eu fiz agora. Vamos lá. Apertei o botão errado, gente. Ah, não. A gente faz de novo. Pronto. Então tá aqui o éster. O mesmo éster que eu desenhei antes. E eu vou fazer ele reagir com água. Então, água é o seguinte, ó. Água é OH ligado a H. Então, os tracinhos que eu fiz verde são exatamente as ligações que vão se romper nessa reação. Então, quando eu quebro essa ligação aqui, ó, quando eu quebro essa ligação aqui, o OH se separa do H. Quando eu quebro essa ligação aqui, o carbono se separa do oxigênio. Então eu vou ter isso aqui, né? Deixa eu pegar a borracha. Então aqui eu quebrei a ligação. Tá? Aqui eu também quebrei a ligação. O que é que vai acontecer agora? Essa hidroxila, ó, ela vem para cá. Essa hidroxila, ela vem para cá, para formar o ácido carboxílico. E esse hidrogênio, ele vem para cá, para poder formar o álcool. Então, qual vai ser o resultado disso? Quando eu pegar a hidroxila, deixa eu apagar a hidroxila. Opa, deixa eu segurar aqui com as duas mãos. Quando eu pegar essa hidroxila e colocar ela aqui, ó,
Eu vou gerar de volta o ácido carboxílico, que gerou aquele éster inicialmente. E quando eu pegar esse oxigênio, aliás, o hidrogênio que eu estou apagando, e colocar ele aqui, ó, eu gero álcool. Então agora eu tenho separado ácido carboxílico de um lado e álcool do outro lado. Isso é o que acontece na hidrólise. Você pega o éster, adiciona água a ele, esse éster vai se transformar de volta no álcool e no ácido carboxílico que o gerou. Se eu fizer esterificação de novo, aí eu vou tirar essa hidroxila daqui e vou tirar esse hidrogênio daqui. Esses dois vão se juntar, vai formar água de novo. E eu vou estabelecer uma ligação química aqui, ó, para gerar o éster que eu tinha antes. Então, se eu apagar aqui, ó, vou tirar a hidroxila, que ela vai sair. Aí isso que eu estou fazendo é a esterificação de novo. Seria a retirada de água do composto para poder gerar o éster, né, que é o resultado da reação, e formação de água, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então, forma o éster e vai formar também HOH, que é água, né? H2O, tá? Então, é isso que acontece quando você tem a esterificação, que seria o sentido direto da reação. A esterificação, você tira a água, e a hidrólise, você põe a água de volta. Na esterificação, você pega o ácido carboxílico e o álcool para gerar éster e água. Na hidrólise, você pega o éster e água, reagem para gerar de volta o ácido carboxílico e o álcool que formaram aquele éster, tá? Nesse caso aqui em cima, ó, eu teria um exemplo de uma esterificação intermolecular. Por que intermolecular? Porque é entre duas moléculas, uma molécula do ácido carboxílico e uma molécula do álcool. Aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma desidratação intramolecular. O que seria isso? Dentro da mesma molécula, uma molécula só tem os dois grupos. Tem um grupo de ácido carboxílico e tem um grupo de álcool aqui embaixo. Ou seja, nesse segundo exemplo, o exemplo de baixo, a desidratação ocorre dentro da própria molécula. É uma desidratação intramolecular. E aí, nesse caso, a gente chama o éster formado de lactona, tá? O que é uma lactona? Lactona é um éster cíclico, é um éster de cadeia fechada, tá? Agora, se eu tenho uma desidratação intermolecular entre duas moléculas, um ácido e um álcool, por exemplo, aí eu formo um éster de cadeia aberta. Se eu tenho a desidratação intramolecular, dentro da própria molécula, eu formo um éster de cadeia fechada. E esse éster de cadeia fechada também pode ser chamado de lactona, tá? Lactona é um éster que apresenta cadeia cíclica, tá? Por último, para a gente fechar por hoje, a reação de transesterificação, tá? O que é que a gente faz na reação de transesterificação? A gente pega um triglicerídeo, tá? Um triglicerídeo, gente, quimicamente falando, do ponto de vista biológico, né? Quando a gente escuta o termo triglicerídeo, remota logo a gordura, e que de fato é uma cadeia carbônica predominantemente apolar, né? Quimicamente falando, um triglicerídeo ou triacilglicerol, como a gente chama, é um éster, é um triéster nesse caso. Olha o grupamento de éster aqui, ó. Isso aqui é o grupo de éster. Esse C dupla O ligado a O, isso é um grupamento de éster. E se você olhar, ele se repete por 3 vezes na cadeia. Ó. Não sei se eu vou conseguir destacar aqui, mas ele se repete por 3 vezes na cadeia. Ó. Tem o de cima, tem esse que eu destaquei e tem o embaixo. Então, por isso que a gente chama de triglicerídeo. É um triéster, tá? E aí o que acontece?
Se tu reage esse triéster com metanol, isso é uma reação importante, tá, gente? Uma reação muito importante. Se tu reage triéster com metanol, tu vai formar no final glicerina, isso aqui é glicerina, que a gente usa em sabão, em sabonete, e vai formar um éster chamado de éster metílico. Por que éster metílico? Olha quantos carbonos tem aqui em cima. Ó. Tem um carbono só. Deixa eu pegar outra cor aqui. Aqui em cima tem um carbono só. É chamado de éster metílico. E o éster metílico são os ésteres metílicos. Eles são classificados como biodiesel. Tá? Então é uma forma de você, por exemplo, reciclar o material orgânico que você produz. Você vai lá, faz uma fritura na sua casa, em vez de você jogar aquele resto de óleo na pia, que isso vai provocar entupimento, isso vai para curso d'água, vai dar trabalho para tratar. Em vez de você jogar o resto de óleo na pia, você guarda numa garrafa. E aí o que acontece? Aqui não, geralmente, eu não vi aqui em Vitória, mas existem cidades que apresentam pontos de coleta de óleo. Inclusive existem empresas que vão à tua residência e coletam esse óleo. Que ele pega esse óleo e ou transforma ele em sabão. Como é que você transforma esse óleo em sabão? Faz esse óleo reagir com soda cáustica. Seria a reação de saponificação. Aí você vai produzir sabão. Ou você faz esse óleo, que é um triglicerídeo, é um éster, reagir com metanol. Aí você vai produzir glicerina, que é utilizado comercialmente falando, e vai produzir biodiesel. Tá? Então, biodiesel são ésteres metílicos de longa cadeia carbônica. Esse grupo R aí, ó, indica que você tem uma extensão de carbonos, tá certo? Então, gente, eu fico por aqui. Cheiro grande para todo mundo e até a próxima aula.